Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre o livro do Gregório de Matos, que é o Poemas Escolhidos, que é uma das leituras obrigatórias da FUVEST. Primeiro de tudo, eu vou dividir assim a nossa explicação. Nós vamos fazer uma localização primeiro, tipo, onde na literatura nós estamos. Depois, vamos falar um pouco sobre o autor, quem ele foi, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. E em seguida, nós vamos trabalhar sobre os exercícios para o livro propriamente dito e, por fim, os exercícios que eu separei para vocês, beleza? Bom, que período da literatura nós estamos? Nós estamos no Barroco, né? O Gregório de Matos, ele foi um dos expoentes do Barroco brasileiro. E qual é a característica do Barroco? Eu separei algumas, que eu sei que vocês já estudaram, mas é só para dar uma relembrada mesmo, que no Barroco a gente tem bastante o dualismo, o jogo de contraste, tanto tipo na pintura, na literatura ou nas esculturas também. Você tem o claro contrastando com o escuro, sagrado e profano, sombra e luz. Essa parte de sombra e luz você tem muito claro nas pinturas, né? E você tem também o exagero, que a gente tem o dramatismo, que você pode ver isso também nas igrejas, nas pinturas que tem nelas. É tudo muito exagerado, é muita coisa, é muito detalhe. Então, essa é uma das características do barroco. Bom, o que mais? Nós temos também um jogo de palavras e um jogo de ideias. Esse jogo de palavras e esse jogo de ideias, ele vai se dividir em duas vertentes, o cultismo e o conceptismo. Bom, o cultismo, ele vai valorizar muito mais a forma do que você está escrevendo, por exemplo. Você tem uma linguagem rebuscada, uma linguagem culta, você tem bastante uso de figuras de linguagem, que a gente já estudou, mas principalmente, como eu falei para vocês, como tem muito exagero no barroco, onde a gente vê exagero na figura de linguagem? Na hipérbole. Onde mais? Você tem os jogos de contrastes, ou seja, você tem muitas antíteses também presentes no barroco. E E o que mais? E também usa um pouco da sinestesia, né? Do que apela bastante para os sentidos quando você está lendo. Bom, esse é o cultismo. Gregório de Matos era cultista? Era cultista. E aí é bom pra gente, né? Então ele vai ter os textos deles, os poemas, eles vão ser bem trabalhados na forma, em como vai ser dito, como vai ser. As palavras foram bem escolhidas e o texto foi bem estruturado. Bom, mas só para relembrar, o que era o conceptismo? O conceptismo já é o jogo de ideias, ou seja, ele busca muito mais te convencer da ideia dele, ele trabalha a ideia para que o ouvinte, o receptor da mensagem, ele possa ser persuadido. Quem que é o maior representante do conceptismo? É o Padre Antônio Vieira, que tem aqueles sermões de sexagésima, que até ano passado, se eu não me engano, era uma das leituras obrigatórias da Unicamp. Até ano retrasado. Não, nossa, gente, espera. Quando eu entrei na faculdade de 2018. Faz bastante tempo. Bom, mas o que mais? O conceptismo, ele vai trabalhar com o raciocínio lógico e o racionalismo e bastante com a retórica, né? A retórica você tem presente no Sermão da Sexagésima, que eu falei do Padre Antônio Vieira. E você tem também como eu falei, a retórica vai ensinar alguma coisa, no caso dos sermões, eles tinham as parábolas o, bastante trabalhando com passagens bíblicas, né, que o Padre Antônio Vieira fazia, e tentava convencer de que aquilo estava certo, ou seja, com os argumentos dele. Bom, beleza, mas qual que é o nosso foco? Nosso foco é em Gregório de Matos. Sabemos que ele é o quê? Ele fazia parte do movimento do cultismo, onde você tem o jogo de palavras e o que mais? Nós estamos no barroco. Beleza, quem foi Gregório de Matos?
Bom, Gregório de Matos é brasileiro e ele nasceu na Bahia. O pai dele era português e a mãe dele era brasileira, né? E aí o pai dele trabalhava com engenhos e ele cresceu muito bem, assim. Ele era de uma família abastada, era uma família rica, então ele tinha recursos, era uma família que tinha influência na cidade. Então o Gregório de Matos ele teve muitas oportunidades, né? Ele pôde estudar, ele pôde sair fora. Tanto é que ele foi para Coimbra, ele se formou em Direito. Coimbra é uma das universidades de Portugal. Ele cursou Direito lá, encontrou uma moça, se casou com ela e o que mais? Ele passou um tempo, exerceu advocacia, tanana, e aí a mulher morreu. Beleza, morreu, ele não tinha muita coisa para ficar fazendo lá. Então, nossa, eu tô com medo de fosse lá o som, mas a mulher dele morreu, ele retornou pro Brasil. Retornando pro Brasil, ele exerceu alguns cargos, como que eu coloquei aqui, curador de órfãos, procurador, tesoureiro-mor da Sé. O tesoureiro-mor da Sé é um cargo, se eu não me engano, é relacionado com a igreja, mas eu lembro que ele foi demitido desse cargo porque ele não gostava de usar as vestimentas, né, apropriadas. Enfim, bom, depois que o Flair morreu, ele era solteiro, né? Um viúvo, então ele caiu o quê? Caiu na farra, né? Boêmia, noitadas no bar e tudo mais. E ele via, tinha muito contato com tanto com a sociedade, a massa da população ali nos bares, como também devido ao cargo dele, ele tinha acesso a as pessoas que estavam no poder, né? Lá na Bahia. E ele tinha uma visão geral de tudo e ele fazia o que? Ele fazia versos, satirizando, gozando de todo mundo, tirando uma com a cara do outro. Só que ele não era tipo assim, né? Ele não era um negócio muito, como fala? Não era brando, não era um negócio assim soft, era o quê? Não, ele falava na cara, né? Ridículo. Quando ia falar da mulher, não, é puta, entendeu? Escrevia isso mesmo. E tanto é que por conta dessas sátiras, do linguajar que ele utilizava na que ele utilizava nos poemas dele, ele foi alcunhado de Boca do Inferno. Bom, e aí? E aí, nesse meio tempo, ele conheceu uma moça, Maria dos Povos, a quem ele dedica um poema que eu vou explicar depois, e, e ele teve um filho com ela, beleza? E aí ele continuou fazendo as críticas deles, fazia crítica aos governantes, eles faziam crítica às pessoas de poder. E, logicamente, isso incomoda quem tá lá em cima. E o que que aconteceu? O que aconteceu é que eles queriam acabar com a vida dele, né? Tipo, esse cara fica falando mal da gente, o que a gente tem que fazer? Tem que acabar com ele. E aí eles queriam assassinar o Gregório. Mas como o Gregório tinha amigos no poder, ele era amigo de um governador. E esse governador, ao invés de dar a pena, né, de assassinato, ele resolveu, não, gente, vamos deportar ele para um país bem longe, né? Foi amigo. E aí ele foi deportado para Angola, e na Angola ele exerceu advocacia e tudo mais, ele se tornou conselheiro do governo, se deu bem lá também. E como recompensa desse serviço prestado, ele conseguiu voltar para o Brasil. Mas ele não podia voltar para Bahia. Por quê, né? Porque ele já fez muita merda lá, entre aspas, né? Pro... Com os governantes. E ninguém queria saber dele lá, né? Então o que aconteceu? Então você vai morar em outro lugar. Aí ele acabou indo morar em Pernambuco. E vivendo em Pernambuco, ele viveu a vida dele lá e acabou morrendo lá. Bom, acabou. Bom, onde é que a gente tá em século, né? Gregório nasceu em 1936. 36? 36 a 96. Morreu com quase 60 anos. É jovem, para os dias de hoje, né? Ou seja, estamos no século XVII. Bom, e aí? Vamos falar das obras, então. As obras dele eu dividi em lírica ou filosófica. Oh, meu Deus. Lírica, filosófica, cadê a outra? Encomiástica,
satírica e erótica. Bom, e aí o que acontece? Bom, por que é importante que a gente tenha falado sobre quem foi ele, o que ele fez na vida dele e etc e tal? Bom, porque ele vai falar sobre coisas que aconteceram na vida dele, das coisas que ocorriam em volta, tipo, da cidade que ele vivia, dos governantes que tinham na cidade dele, das mulheres com as quais ele conheceu, da religião dele, porque Gregório de Matos era católico, né? E que mais? Ele conta um pouco do tempo que ele foi deportado. Eu não coloquei porque, já vou explicando, que eu não coloquei porque tinha o textinho lá bonitinho de quando ele foi para Angola. O poema tá em espanhol. E, pô, não consegui ler direito e entender, né? Mentira, deu pra dar uma entendida, mas, tipo, eu não acredito que vai cair na FUVEST. Então eu não coloquei. Ai, meu Deus. Mas se vocês quiserem, eu coloco pra vocês no PDF. Mas me manda mensagem daí. É porque eu realmente achei, porque pelo formato que tava escrito, eu falei assim, ai, eu não acho que vai cair. Mas assim, tem uns 300 poemas. Não dá pra saber o que vai cair ou não. Mas acredito que não, porque tá na parte de literatura e tudo mais. Não seria legal colocar em poema? Não sei. Podemos esperar tudo da FUVEST. Mas eu não coloquei. E eu tô explicando por que eu não coloquei. Porque tava em espanhol. E eu não falo espanhol direito. Não falo espanhol na real. Enfim, vamos continuar. É... Bom, a lírica é a parte lírica dos poemas dele vai retratar bastante da religiosidade, da parte amorosa. E na parte da religiosidade a gente vai trabalhar com o contraste de espírito e matéria, sagrado e profano, vida terrena, vida divina. E também na lírica filosófica a gente vai tratar um pouco sobre a fugacidade do tempo. Bom, primeiro vamos para lírica sacra ou religiosa. Como eu falei para vocês, Gregório de Matos era católico. Se ele era católico, né, acredita em Deus, toda aquela coisa, inferno, terra, pecados, e é exatamente isso que ele vai falar. Então, aqui, quando ele tá na beira da morte, ele dedica um poema a Cristo Nosso Senhor crucificado, que é um dos poemas que eu peguei aqui, que é o primeiro, mas basicamente o quê? Ele tem a consciência do pecado. A pecado para ele seria, no caso, ele estar na vida boêmia, nos bares, jogando conversa, não jogando conversa fora, mas sendo aquela vida de, tipo, meio que seria da época o vagabundo, né? Podemos dizer assim. Ele fala da fragilidade humana, o medo da condenação divina por estar levando aquele estilo de vida ao invés de estar se dedicando a Deus, por exemplo. Então, é uma poesia que ele se coloca como pecador e ele se coloca diante de Deus com forte sentimento de culpa, admitindo os erros dele, as falhas dele e tudo mais. Então é exatamente isso que ele vai tratar. Isso é o quê? Isso é reflexo da vida dele, reflexo das crenças dele. Então aqui, ó, quando ele fala a Cristo nosso Senhor crucificado. Meu Deus, que estás pendente de um madeiro. Nossa, eu esqueci de uma coisa. Gente, muito importante. Nós estamos trabalhando com sonetos. Para quem não sabe o que é soneto, eu vou explicar. Não são todos os poemas de Gregório de Matos que são sonetos, mas tem muitos que são sonetos. E o que acontece? Se tem muita, a gente precisa saber o que? A forma, o que ele tem, o que ele não tem, qual é a característica, né? Pra gente dar uma iluminada aí na nossa vida se a gente não sabe, não lembra ou nunca viu. Entendeu? O que é soneto? O soneto, ele vai ter uma forma características e são o quê? 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja, as duas primeiras estrofes vão ser compostas por 4 versos e as duas últimas vão ser compostas por 3 versos, por isso quartetos e tercetos. Que mais?
Em geral, vão ter versos decassílabos ou dodecassílabos, que é o que? Quando você faz a divisão, é como se fosse a divisão, sabe, silábica, mas não é igual, é parecida. Bom, mas o que é importante você saber? Versos decassílabos, 4 tercetos, dois quartetos, 2 tercetos e as rimas. Eu acho que as rimas são mais importantes, porque o soneto, a forma não muda. O que vai mudar são as rimas. E a principal rima que ele usa são as rimas, eu anotei aqui, são as rimas interpoladas. Bom, para você saber o que é interpoladas, a gente precisa explicar quais tipos de rimas existem. Existem rimas emparelhadas, que é aquela assim, A, B, B. O que significa? Significa que o primeiro verso vai rimar com o. O primeiro verso vai rimar com o segundo verso e o terceiro vai rimar com o quarto. Como aqui, ó. Vaguei os campos noturnos, muros soturnos, paredes de solidão sufocam minha canção. Ferreira Goulart. Bom, A, B, B. Noturno rima com soturno, solidão rima com canção. B, B é o quê? Rima emparelhada. E aí o que a gente tem? Rimas alternadas. Alternadas que se alternam. Eu coloquei aqui, ó. A B, ali, ó. Minha desgraça não é ser poeta, nem na terra de amor não ter um eco. É meu anjo de Deus, o meu planeta, tratar-me como trata de um boneco. Álvaro de Azevedo. Onde é que tá a rima ali, ó? Poeta, planeta. Mas, nossa, mas o poeta parece que é mais aberto. E o planeta, né? Mas o eta, rimou. Beleza? E ali, ó. Como eco, boneco. Rimou. Como que rimou? A, B, A, B. As rimas, elas estão alternadas porque ao invés de ser o primeiro com o segundo, ao invés de ser o primeiro com o segundo, vai ser o primeiro com o terceiro e o segundo com o terceiro. Essas são as rimas alternadas. Mas a gente usa a fórmula genérica, né? A, B. E aí, o que mais? A gente tem as rimas opostas ou interpoladas. Eu coloquei o exemplo aqui, ó. Ilustríssimo, caro e velho amigo, saberás que por um motivo urgente, na quinta-feira, 9 do corrente, preciso muito falar contigo. Machado de Assis. Ó, amigo, urgente, corrente, contigo. Urgente rima com corrente. Ali ficou BB. E o amigo rima com contigo. A. Ficou A. Quando você tiver rima interpolada, vai ser assim toda vez. A, B, A, e vão rimando. Bom, a outra rima não aparece muito, não vou colocar. Essas são as principais. O que aparece em Gregório de Matos? Em Gregório de Matos aparecem as rimas opostas ou interpoladas. E aí no final você continua tendo, aí você tem as alternadas em geral nos dois tercetos, né? Então em geral os dois quartetos ficam A, B, A, e aí nos tercetos fica C, D, C, D. Ou C, D, C, o que você tem que entender é que as letras iguais é que tem quando as letras elas forem iguais, tipo eu tô falando aqui C, D, C, quer dizer o quê? Que o verso que tem o C vai rimar com outro verso que tem o C, o verso que tem o D vai rimar com o verso que tem o D. Bom, espero que tenha dado para entender, mas são rimas interpoladas. A gente vai conseguir ver isso, eu posso colocar para vocês. A gente tem um exercício, eu acho que tem, mas você olhando aqui na primeira, você já vai conseguir entender um pouco, ó. A Cristo Nosso Senhor crucificado. Meu Deus, que estás pendente de um madeiro, em cuja lei protesta de viver, em cuja santa lei hei de morrer. Animoso, constante, firme e inteiro, neste lance, por ser o derradeiro, pois vejo a minha vida anoitecer. É meu Jesus a hora de se ver, a brandura de um pai. Manso cordeiro,
muito grande é o vosso amor e o meu delito. Porém, pode ter fim todo pecar, e não o vosso amor que é infinito. Esta razão me obriga a confiar, e por mais que pequei neste conflito, espero em vosso amor me salvar. Ele se colocou ali, se colocou como pecador, falou, pequei, cara, pequei. E aí, mas eu espero que você me salve, Deus. Por quê? Porque eu acredito na sua compaixão divina, exatamente isso que ele está falando. Aqui ele fala, né? Porque muito grande é o vosso amor. Então ele acredita no amor de Deus e por isso que o quê? Que ele acredita que ele vai salvar, por mais que ele tenha errado e pecado a vida inteira. Bom, visão dele. E aí, vamos ver as rimas, né? Aqui, ó, no começo. Aqui, meu Deus, que estás em pendente de um madeiro, em cuja lei te proteste viver, em cuja santa lei de morrer. Animoso, constante, firme e inteiro. Madeiro, A, certo? Viver, B. Morrer, B. Por quê? Porque viver rima com morrer. E o outro, firme e inteiro. Inteiro rima com madeiro. Então é A. E ficou o quê? A, B, B, A. Bom, segundo quarteto. Neste lance, por ser o derradeiro, pois vejo a minha vida anoitecer. É meu Jesus hora de se ver, a brandura de um pai manso cordeiro. Derradeiro. A gente já viu que o eiro é A, então A. Anoitecer. A gente viu que é B. Ver. Ver é o er também. B de novo. Cordeiro, rima com derradeiro, que rima com madeiro inteiro, que a gente já viu. A. Então ficou A, B, B, A também. E aí? Muito grande é o vosso amor e o meu delito, porém pode ter fim todo o pecado, não o vosso amor que é infinito. E aí tem uma rima diferente, não é eiro nem er, então vamos colocar C. Delito. Pecar. Pecar também não tem, então vamos colocar D, né? E aí infinito. Mas infinito rima com delito, então C. E aí ficou C, D, C. Próximo terceiro. Confiar. Essa razão me obriga a confiar, e por mais que pequeno este conflito, espero em vosso amor de me salvar. Bom, confiar. A gente colocou D para ele. Então, D. E aí, conflito, rima com infinito, que rima com delito, que a gente colocou C. E salvar, rima com confiar, D. Então, ficou C, D, C, D. Então, como é que ficou? A, B, B, A, B, B, A, C, D, C, D, C, D. Soneto. Quais são as rimas? Os dois primeiros quartetos são o quê? São rimas opostas ou interpoladas, e os outros dois tercetos são rimas alternadas, beleza? O que vai acontecer? Isso vai acontecer em todo o soneto. Ele vai ter esse tipo de rima, a maior parte. O que vai, em geral, 90% dos sonetos que eu lembro que eu li vão ser A, B, B, A, B, B, A, C, D, C, D, C, D. O que vai mudar o quê? Às vezes é no terceto, vai acontecer de ser um D, C, C, D, C, D, C, D, ou D, C, D, C, D, C. Pode inverter a ordem, mas em geral vai ser isso, beleza? Os outros eu não vou fazer. Esse primeiro eu já fui mais devagar, que é para vocês poderem entender o que está acontecendo. Bom, o que mais? Vamos ver mais um soneto da lírica sacra. Esse eu não coloquei no PDF. Por quê? Porque eu esqueci. Bom, mas é bem famoso, mas bora lá. Ó, o nome do soneto é... Em geral, não tem um título, eles colocam um negócio muito grande. Ah, uma coisa importante, a gente fala isso. A gente não tem comprovação de que os poemas de Gregório de Matos são de Gregório de Matos. Por quê? Porque ele não assinou nunca nenhum e nunca publicou. Por que não publicou? Porque naquela época era muito caro fazer, era muito caro postar um livro. E aí, o que mais? Então, se é muito caro, a gente não ia fazer, né? Até porque o cara não era rico, assim, né? E aí o que eles faziam? Faziam folhetins escrito à mão, e não era todo mundo que lia.
né? Porque a gente tá no século XVII, você tem uma grande maioria da população analfabeta, e só quem tem grana que sabe ler. E como é que você vai atingir a população, que é a maior parte que... A população não. Como é que você vai atingir a maior parte das pessoas, né? Se a maior parte das pessoas não sabe ler. Então, o que acontecia naquela época? Eles pegavam, escreve lá no teu papel manteiga, o que você tiver, mano. Pegou lá, colou na porta da igreja. A igreja. Colou. Vem alguém que sabe ler. Nossa, cara, poema legal. Nossa, fantástico. Pegou, gente, poema novo. Pegou, formou a roda ali, ele começa a falar. E você vai fazer o quê? Você vai fazer o poema numa linguagem simples. Por quê? Porque as pessoas que estão com você, elas são simples. Então não é todo mundo que vai entender. Mas se você fizer de uma maneira simples, que todo mundo entenda, todo mundo... Nossa, lembrei desse poema. Esse poema é de Gregório de Matos. E aí vinha o cara que sabia ler e começava a ler lá na frente da igreja, não dentro da igreja, fora, estamos fora. E as pessoas se reuniam em volta dele e ouviam, gravavam, isso ficava na cabeça. E era assim que acontecia. Gregório de Matos publicou alguma coisa? Não. Por isso que a gente não tem certeza de que é. Mas pelo que se lembra, pelo que se sabe, pelo que se estuda, eles dizem que é de Gregório de Matos. Temos certeza? Não temos certeza. Mas temos que estudar porque vai cair no flash. Bom, até alguns dos poemas eu olhei e eu fiquei assim, tipo, meu Deus, mas eu tenho... Tava escrito assim, não tenho certeza se é de Gregório de Matos. Pode ser que seja de X autor. Aí eu falei, gente, eu tô lendo um negócio que talvez não seja. Aí, mas... fazer o quê, né? Bom, esses poemas não têm títulos, não tem, tipo assim, em geral, vamos supor, que eu quero dar o nome do meu poema de Rosa Margarida. Rosa Margarida. Não tá assim. Olha, já achando-se um braço perdido do menino Deus de Nossa Senhora das Maravilhas que destacaram os infiéis da Sé da Bahia. Esse é o nome do poema. Bom, é um soneto. Soneto, né? Já expliquei pra vocês, não tem segredo. Ó. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte faz todo, sendo a parte, não se diga que é parte. Em todo sacramento está Deus todo, e todo assiste inteiro em qualquer parte, e feito em partes todo em toda parte, em qualquer parte sempre fica todo. O braço de Jesus não seja parte, pois que feito Jesus em parte tudo, assiste cada parte em sua parte, não sabendo parte sem todo. Um braço que lhe acharam sendo parte, nos diz partes todas este tudo. E aí? A temática tá aí, né? Jesus, Deus. Mas o que ele faz? Cara, você tem um jogo de palavras aqui que você percebe quando eu tava lendo, tem uma certa musicalidade ali. O cara brinca com as palavras, entendeu? Ele tá brincando com as palavras parte e todo, todo sem o parte sem o todo. E isso é barroco, isso é conceptismo. E ele faz muito isso. Às vezes eles têm uma preocupação com a forma, às vezes é um... Que lembra até, que vocês não estudaram ainda, vocês não, eu não sei em que período da literatura vocês estão, mas lembra muitas vezes parnasianismo. Não muito, mas lembra um pouco. Bom, e aí o todo. Aqui não. Bom, o todo aqui seria todo, Deus e tudo mais, e a parte, no caso aqui ele coloca no final, né? Na verdade, ele exemplifica mais que assim, o braço de Jesus não seja a parte. Mas o braço de Jesus é uma parte, mas é uma parte que compõe o todo. Todo quem? Jesus. Então, o braço, que é a parte, representa um pedaço do todo. É meio confuso, mas eu estou tentando o meu melhor para poder explicar, gente. Calma aí. Como ele explica. Jesus é um todo.
e o todo é feito de partes. E se você tem uma parte, essa parte não é o todo, mas ela faz parte do todo. A parte sem o todo sem a parte não é todo. Por quê? Porque tá faltando uma parte, entendeu? E ele tenta explicar mais ou menos isso, que vamos supor, Jesus é o todo. Você tirou o braço de Jesus. E aí, se ele era todo, você tirou uma parte, agora ele não é todo. Por quê? Porque tá faltando um pedaço. E então, vai ficar faltando. Não é mais todo. Assim como a parte, por mais que ela faça parte do todo, ela sozinha não pode ser considerada todo, porque falta o resto. É meio que isso que ele quer explicar, ok? Bom, separei só dois. Já estamos em meia hora. E aí, nós vamos para a lírica amorosa. Amor. Lindo amor de Gregório de Matos. Bom, a gente pode falar. Cara, a lírica amorosa, ela vai, ora, tratar de uma forma... Bom, ele tem dois tipos de amor, né? O amor contemplativo e o amor mais carnal. E esses dois tipos de amores, eles são separados. Como separados? Você tá numa sociedade da Bahia de 1640, 50, você tá lá, não esqueça disso. Ele separa o amor contemplativo, aquele negócio platônico, você, meu amor, é minha vida, um anjo do céu, a mulher branca. E aí? E a mulher mulata? A mulher mulata já é mais carnal, curvas, corpo, né? E a gente vê isso. Eu deixei no final por falta de organização, mas tem a erótica. Porque no amoroso é contemplativo, é um negócio bonito, né? Cartinha de amor. E na parte carnal você tem a obscenidade, mas não é tanto. Mas na erótica o cara já fala tudo, né? Tipo, eu peguei isso, nisso, órgãos, entendeu? É assim, rebuscado, porque você tá no barroco, não vai ser tão direto, mas ele fala. E Gregório de Matos, uma das características dele é ser muito direto. Ele não faz lenga-lenga, ele fala na cara. E isso na satírica deu a ele o nome de Boca do Inferno, que a gente vai ver depois. Mas depois. Agora a gente tá na amorosa. Bom, você tem, né, aquele negócio, né? Carne e espírito, né? Porque você tá entre o amor carnal e o amor espiritual, porque também existe o amor de Deus. E tanto é que às vezes ele pode se culpar por estar dando mais atenção ao amor de carnal das mulheres, tudo mais que é o amor de Deus, e tanto isso que tem a poesia sacro-religiosa. Mas ele tem aqui um poema aqui, a Dona Ângela. Dona Ângela é branca. Importante falar. Por quê? Porque é mais fofinho, né, gente? É mais fofo o poema, então provavelmente é para uma mulher branca. Anjo no nome, Angélica na cara. Isto é ser flor e anjo juntamente. Ser Angélica flor e anjo florente. Em quem, se não em vós se uniformara, quem vira uma tal flor que a não cortara, de verde pé, de ramo florescente, e quem o anjo vira tão luzente, que por ser seu Deus o não idolatrara, se pois como anjo sois o meu altares, fores o meu custódio e a minha guarda, livrara eu de diabólicos azares, mas vejo que por ela e por galharda, posto que os anjos nunca estão pesares, sois meu anjo que me tenta e não me guarda. E acabou. E aí? É fofo, né? Você é um anjo, você é luz, você é uma flor, lindo, maravilhoso. O que a gente identifica aqui? Contrastes, antíteses. Olha aqui, último estrofe. Sois anjo que me tentas e não me guardas. Bom, se você é anjo, você vai ter anjo, aquele negócio angelical, proteção e tudo mais. Quem que tenta, em geral, tipo, nas passagens bíblicas, é
é o colocado o demônio, né? E aí, anjo, demônio, antíteses, contrastes, então você tem essa presença. E quando ele fala também aqui, ó, ele fala numa parte: se sois como anjos, sois dos meus altares, foreis o meu custódio e a minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Tem ali, ó, o anjo diabólico, você tem essa antítese. É uma mulher que é um anjo, ela é linda, ela é uma flor, ela é doce, mas ela tenta, ela oferece uma tentação carnal ao poeta. Então é bem isso que ele fala. Você tem o lado espiritual e o carnal. Bom, aí você tem um outro chamado o espírito e a carne. Bom, esse daí eu não li no poema, eu achei, mas é do Gregório. Apesar de não estar no Poemas Escolhidos, ele é importante para você poder entender um pouco dessa parte da lírica amorosa. Por quê? Bom, porque além de ter esse todo meu anjo, linda, todo bonito, todo trabalhado, quando é para uma mulher branca, mas quando é para uma mulher morena, uma mulher mulata, uma mulher negra, o que acontece? A linguagem dele muda. A linguagem dele já fica muito mais uma linguagem oral, uma linguagem muito mais chula, podemos dizer assim, muito mais, tipo, sabe, do dia a dia. Ele não tem o trabalho, ele não tem os pormenores, aquela delicadeza pra falar. Não, já chegou falando assim, ó, minha rica mulatinha. Começa por aí, né? Já chega nas intimidades. Desvelo cuidado meu, eu já fora todo teu, e tu já foras toda minha. Eles já se pegaram. Juro-te, minha vidinha, olha como ele é informal. Se acaso minhas quer ser, que todo me hei de acender, impor teu amante fino, pois de já percutindo e ando pra morrer. Se acaso as minhas, que ele já chega e fala, quer ser minha? Não quer ir lá na minha casa pra gente fazer né? Gente, olha a diferença. Porque mudou o tom de pele da mulher. Fala sério. É incrível. Olha isso, cara. Olha isso. Olha como ele falava no outro. Anjo no nome, ó Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser Angélica, flor e anjo, florente. Olha como ele rima. Cara de pau, né? Em quem se não em vós se uniformar. Olha o trabalho, olha as palavras que ele escolhe. Não, tu és um anjo, fofa. Tu és uma flor. Na mulatinha ele já chega e fala, tu já foi minha e eu já fui teu. Minhas querem ser. Ó, olha, mano. Fala sério. Ó, se acaso as minhas quer ser, que todo me hei de acender. Gente, incrível. Mas, ó, tá muito na cara a diferença, entendeu? Que ele faz ser mulher branca e pra mulher com um tom de pele mais escuro. É isso. Bom, quem mais? Separei um outro. Maria dos Povos. Quem era Maria dos Povos? Maria dos Povos foi a mulher com quem Gregório de Matos se casou e teve um filho. Olha como ele fala aqui. Discreta e formosíssima Maria. Ó, provavelmente era branca. Enquanto estamos vendo a qualquer hora, em tuas faces a rosada aurora, em teus olhos e boca o sol e o dia, enquanto com gentil descortesia o ar que fresco adone te namora. Eu falo depois. Te espalha rica traça brilhadora, quando vem passear-te pela fria. Goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trata toda ligeireza, e imprime em toda a flor a sua pisada. Ó naguares que a madura idade te converta essa beleza em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Bom, Maria dos Povos, além de ser um poema com que ele faz uma homenagem
a mulher dele, você tem o quê? Você tem a temática da fugacidade do tempo, quando ele fala, eu grifei aqui, goza da flor da mocidade, que o tempo trata tudo de ligeireza. Ou seja, aproveite enquanto você é jovem, porque o tempo, ó, o tempo voa, minha querida. O tempo passa. E aí, né, a flor murcha, né? Já vi isso, eu não sei se é dele, mas ele fala o lance da flor, que, né, quando é mais nova, tá bem, ou depois ela murcha, não lembro. Mas é aqui, a temática aqui é uma temática de amor. Você tem todo o trabalho, né, falando, enaltecendo uma mulher, mas aqui tem a temática da fugacidade do tempo, que eu achei legal de sacar. E vai ter exercícios. Bom, eu coloquei 2 PDFs, lembrando de falar. Um PDF, tá o resumo, e depois tem um PDF com os exercícios. Eu não vou fazer todos os exercícios, porque senão vai ficar muito longo. Mas, deixo pra vocês fazerem. Tá a resposta lá. Bom, o que eu ia falar? Ele trata muito também, tem muita presença da mitologia, dos deuses da mitologia. Adonis, Cupido, principalmente, uns deuses que eu não sei o nome, mas tá lá. Bom, voltando, a gente tem. Nossa, voltando, né? Ficou muito na cara que eu cortei o vídeo. Cortei mesmo, não deu pra colocar tudo. Vamos fazer ligar um vídeo no outro. Bom, filosófica. A lírica filosófica vai ser o quê? Vai abordar temas como o desconcerto do mundo, até porque a sociedade que ele vive não é de um jeito que agrada a ele, tanto é que ele critica isso. Então, o que vai acontecer? Ele vai falar também sobre a fugacidade do tempo, incerteza da vida e também contradições do espírito. É mais filosófico, uma reflexão sobre a vida, o lugar que ele tá, as angústias e tudo mais. Bom, separei um que acho que exemplifica bem e bora lá. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura, em tristes sombras e morre a formosura, em contínuas tristezas e alegria. Porém, se acaba o sol, por que não cia? Se formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Comece o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer bens por natureza, afirme somente na inconstância. Bom, estamos falando sobre a inconstância do mundo, estamos falando sobre o quê? Sobre Olha aqui, ele faz alguns questionamentos, né? Quando ele fala, por que se acaba o sol? Por que nascia? Então, ele fala da inconstância das coisas, que o sol vai, ele não fica para sempre, ele se põe, depois ele volta. Que mais? Você tem aqui também umas antíteses ali, ó. Na formosura não se dê constância e na alegria sinta-se tristeza. Alegria, tristeza, jogo de palavras. Isso é antítese, isso é conceptismo, isso é Gregório de Matos. Ok? Que mais? Bom, se eu separei esse, aí a gente vai para encomiástica. A encomiástica são poesias de elogio, que ele não são muitas, são bem pouquinhas, mas é importante você falar um pouco sobre elas. E você tem aqui uma que eu peguei para explicar, porque ela é bem chata de você entender. Se você pegar assim na hora, assim no susto, se você pegar, abrir a prova, você tipo, putz, como que lê isso, né? Lindo, né? Maravilhoso, não dá pra entender nada. Mas aí, ó, flechinha pra você, amigo. Flechinha, ó. Tu vai pegar, lê como se fosse um verso mesmo. Esses aqui primeiro, ali, ó, o do, prudem, nobrium e afã. E aí você faz o quê? Tá vendo que faz assim? Converge. Então você vai ali, do e desce. Tô. Você não lê douto reto, porque esse ré que faz com o teu, ele vai fazer parte da segunda linha.
lê só o que tá nas primeiras. Então fica douto, prudente, nobre humano, afável. E aí o outro você faz subindo, né? A segunda linha. Reto, ciente, benigno e aprazível. Faz a mesma coisa nos outros. Ali no terceiro, você primeiro desce, todos os primeiros você faz descendo, e a outra linha subindo. Fez isso, você vai conseguir ler, vai dar tudo certo. Eu traduzi aqui para vocês que ele faz um desembargador Belchior da Cunha Brochado. Se eu não me engano, esse é o cara que ajudou ele a ser deportado, esqueci o nome. Não, foi deportado mesmo para Angola. E aqui tá tudo bonitinho, sabe? Douto, prudente, nobre, humano, afável, reto, ciente, benigno, aprazível. São todos o quê? São todos elogios ao desembargador. Bom, temos a satírica. A satírica é o que vai dar um nome pro Gregório de Matos. É o que faz a fama dele. É a crítica social, a crítica astronômica, a crítica política. Dão ao autor o título de Boca do Inferno. Porque o cara fala sem papas na língua. A sociedade está uma merda. Está uma merda. Vocês não são... Vocês são assim, vocês são assados, vocês são ridículos. Ele fala assim. Isso incomoda muito. Não é à toa que queriam ver ele morto. Minha bateria está acabando. Bom, coloquei aqui o primeiro, sátira aos sebastianistas. Sátira é fazer uma gozação, né, com a pessoa. Sebastianista, quem são sebastianistas? Temos que falar. Sebastianistas vem de Sebastião, Dom Sebastião, que era um rei de Portugal, muito, muito novinho, 18 aninhos, muito jovem rei. Ele foi participar de uma guerra, foi para a linha de frente, foi. E aí ele foi para a Batalha de Alcácer Quibir. Na Batalha de Alcácer Quibir, o que aconteceu? Morreu, né? Provavelmente. Por quê? Porque nunca mais voltou. Mas o povo de Portugal não morreu. Tenho certeza, ele está vivo, esperando um momento para voltar e ocupar o reino dele. E aí surgiram os sebastianistas. Sebastianistas são as pessoas que acreditam que o rei Dom Sebastião não morreu e está esperando um momento oportuno para voltar e dominar de novo o reino de Portugal. E ele vai fazer o quê? Tirar uma com a cara desse povo, né? Porque, tipo, bando de bestas. E ele chama de besta mesmo, ó. Estamos em 90. Era esperado de todo Portugal e mais conquistas. Bom ano para tantos bestianistas. Melhor para iludir tanta burrada. Vê-se uma estrela pálida e barbada e deduzem agora astrologistas a vinda de um rei morto pelas listras, que não sendo dos magos é estrelada. Ó, quem é um bestianista pergunta, com que razão ou fundamento espera um rei que em guerra da África acabara? E se com Deus me dá, eu lhe dissera, se o quis restituir, não matara, e se o quis não matar, não escondera. Bom, é importante falar que... isso aqui eu lembro. Tá. Tava passando meteoro, um cometa na Bahia, e aí os sebastianistas, sinal, gente, Dom Sebastião vai voltar. E aí ele, tipo, bestianitas, né? Bestianita, mistura de besta com sebastianista. Ele fala na cara, né? Porque esse povo vai se iludir com tanta burrada, chamou de burro, entendeu? Ele fala assim, ó, na cara. O que mais? Ele fala, né? Quem é um bestianista pergunta com que razão o fundamento espera um rei que em guerra da África acabara. Bom, o rei Dom Sebastião, guerra na África, guerra de Alcácer Quibir. Ele faz gozação com eles. Basicamente é isso. Tirou uma cara dos sebastianistas. O que mais? Ele fala muito sobre a Bahia. Por quê? Porque é o lugar que ele vive. Ele fala mal dos governantes. Ele fala mal de tudo que ele vê errado, que ele não concorda, do jeito que a sociedade é, do jeito que tá, do jeito que não tá. Fala muito mal do clero, fala muito mal da igreja, ele fala mal de tudo. Tanto é que quando ele chega lá na lírica religiosa, pai, perdoa-me. Por quê? Porque ele fala mal de tudo, entendeu? Mas por isso também. Bom, eles falam. A cada canto, um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha
Pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sobre os pés dos homens nobres, posta nas palmas toda a picárdia. Estupendas usuras dos mercados, todos os que não furtam muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. Que ele tá falando? Tá falando dos conselheiros, ele não acha eles competentes, olha o jeito que ele fala, não sabem governar a cozinha e podem governar o mundo inteiro. Ele basicamente duvida da capacidade, fala tipo, mano, você não sabe nem fazer isso, como é que você vai fazer isso? Ele fala assim, entendeu? E ele vai direto. Cara, tem muita sátira do... na parte dos poemas sátiros. Não dá pra colocar tudo, mas o que você sabe, tem que saber Gregório de Matos vai criticar a sociedade baiana, vai criticar o alto escalão, os governantes, vai criticar o clero e ele vai falar mal e vai falar de uma maneira muito explícita. Tanto é que é isso que causa que dá raiva nas pessoas, né? E aí, eu não sei se eu vou me estender. Vou me estender? Vou, né? Bom, cadê? Ah, não sei se eu vou aqui. Essa é legal. É muito grande. Vou ler só um pedaço, porque vou ler só o começo, porque é muito grande. É o epílogo, se chama Juiz Anatômico dos Achaques que padecia o corpo da República em todos os membros e inteira definição que em todos os tempos é a Bahia. Esse é o título, enorme, né? Ó, que falta nessa cidade, verdade, que mais por desonra, honra, falta mais que lhe ponha, vergonha, o demo a viver se exponha, por mais que a fama exalta, numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. Já falou mal da cidade, e ele continua, né? Tem uma parte aqui que ele fala do clero, que eu queria colocar, aqui ó, ou também dos escravos também, né? Quais são os seus doces objetos? Pretos. Tem outros bens mais maciços? Mestiços. Quais destes lhes são mais gratos? Mulatos. Dou ao demo os insensatos, dou ao demo a gente asnal, que chima por cabedal, prestos mestiços mulatos. Bom, e aí ele é grande. Tem aqui o dos trades. Aqui, ó. E nos trades a manqueiras, manqueiras são deslizes morais, né? E nos trades a manqueiras, freiras, em que ocupam os serões, sermões, não se ocupam com disputas, putas. Com palavras dissolutas me concluis, na verdade, que as lidas todas de um frade são freiras, sermões e putas. Ele fala assim do clero, ele fala assim na igreja, na cara, na cara. Ou seja, tá falando o quê? Qual que é o deslize moral do frade? Ir lá pegar a freira? O que ele faz no serão, né? Onde devia estar falando, trabalhando, tá fazendo sermão. Em que ele se ocupa? Com putas, querido, com putas, meretrizes. E ele fala isso. Imagina como é que a igreja não ficava emputecida com ele. Bom, feito isso, vamos para a última, que é a erótica e irônica. A erótica, como eu falei para vocês, poderia falar que é uma vertente da moral, só que é um pouco mais caliente, né? Porque ele fala de uma maneira muito escrachada, muito assim, aberta, muito direta. O que ele sente pela mulher,
o que ele fala, entendeu? Eu peguei dois pra exemplificar, ficou legal. Ó, a uma freira que, satirizando a delgada fisionomia do poeta, lhe chamou Pica-Flor. Vamos explicar. Tava passando na rua, freirinha passou, viu que ele era magrelo, Pica-Flor. Por quê? Mistura de pica-pau com beija-flor. Beija-flor magrinho, mirradinho, pica-pau magrinho também. E aí, né, isso foi uma ofensa e ele fez o quê? Fez um poema pra ela ficar quieta, né? Porque ele não aguenta ficar calado, ele vai dar uma resposta. Como é que ele dá uma resposta? Ele dá a resposta com um poema. Ó, se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser. Mas resta agora saber se no nome que me dais, metei a flor que guardais no passarinho melhor. Se me dais esse favor, sendo só de mim o pica, e o mais vosso claro fica, que fico então pica-flor. Vamos esclarecer coisas. E aí, pica-flor, o cara já associou o quê? Ao sexo, meu querido. A pica é o órgão masculino e a flor, o órgão feminino. Então ele vira e fala: se no nome que me dais, metei a flor que guardais, ou seja, a flor da freira que ela tanto guarda, no passarinho melhor, ele é o passarinho. Se me dais este favor, sendo só de mim o pica, sendo só ele o pica, né? E o mais vosso claro fica, que fico então pica-flor. Basicamente falou pra freira: se eu sou pica-flor, você me dá a tua flor, eu pico nela, e aí eu fico pica-flor, entendeu? E, tipo, deve, pra uma freira ler isso, deve ser totalmente, tipo, desrespeitoso, umas coisas assim, porque, tipo, ele tá sendo totalmente obsceno. E ele tá falando tudo na cara só porque ele ficou puto porque ela virou e chamou ele de pica-flor, porque ele era magrelo. Este é Gregório de Matos, uma boca do inferno, falando o que quer. E aí? Aí você tem a mulata Vicência, amando ao mesmo tempo três sujeitos. Mulata Vicência era uma mulher que ela convivia com três amantes, na maior harmonia do mundo. Com vós os três amantes me confundo, mas vendo-vos com todos cuidadosa, entenda que de amante amorosa podeis vender o amor a todo mundo. Se de amor vosso peito é tão fecundo e tendes essa entranha tão piedosa, vendei-me de afeição imaventosa, que é pouco mais que um salamin sem fundo. Se tal compre nas caixas da verdade, eu terei quando menos 30 damas, que infunde o vosso amor pluralidade. E dirá que me vir com tantas chamas, que Vicência me fez caridade, porque o leite mamei das vossas mamas. O cara já fica e fala, virou e falou: já peguei nos peitos daquela mulher. Basicamente falou isso, né? E fala também do fato dela ter três amantes e mas ela é cuidadosa com todos os amantes, ela consegue dar amor pra todo mundo. Ele é um desses amantes, ele quer ser um desses amantes, né? E basicamente isso é a erótica. Ele vai falar, ele vai ser um pouco mais obsceno, mas tem um lado romântico. Não é romântico, é erótico. É obsceno. E esse é Gregório de Matos. Fechou. Essas são as obras dele. Você tem o quê? Retomando, você tem a poesia lírica, que se divide em sacro-religiosa, filosófica e. Esqueci a outra. Isso acontece, gente. E amorosa. E aí você tem a poesia satírica e a poesia encomiástica e a poesia erótica irônica. Bom, feito isso, vamos para exercícios. Deixa eu só ver se a minha bateria vai dar. Não vai dar, vou ter que cortar. Bom, vamos de exercícios agora. Esse livro do Gregório de Matos é recente, então não tem muitas perguntas sobre ele na FUVEST, até porque faz muito pouco tempo que ele foi lançado. Só do ano passado que teve uma questão
E depois eu achei outras que não eram da FUVEST, mas eram de outros vestibulares, mas dá para trabalhar bem. O importante é a gente conseguir entender como resolver. Bom, aqui a FUVEST coloca o quê? Nossa, deixa eu dar o espaço para colocar a questão. Você tem 2 poemas, você tem um de Gregório de Matos e o outro é um samba de Noel Rosa. E o nome do poema do Gregório de Matos é A Certa Pessoa Desvanecida. Um soneto conversa em vosso gabo, contemos essa regra por primeira. Já lá vão 2 e essa é a terceira. Já este quartetinho está no cabo. Na quinta torce agora pouco rabo. A sexta vá também dessa maneira. Na sétima entro com gran canseira. E saio dos quartetos muito bravo. E agora dos tercetos que direi? Direi que vós, Senhor, a mim honrais. Gabando-vos a vós, eu fico um rei. Nessa vida um soneto já ditei. Se desta agora escapo nunca mais. Louvado seja Deus que eu acabei. Bom, tipo 0. Você é um tipo que não tem tipo, como todo tipo você se parece, e sendo um tipo que se assimila a tanto tipo, passou a ser um tipo que ninguém esquece. Quando você penetra num salão e se mistura com a multidão, você se torna um tipo destacado, desconfiado, todo mundo fica, e o seu tipo não se classifica, você passa a ser um tipo desclassificado. Eu até hoje nunca vi nenhum tipo vulgar tão fora do comum, que fosse um tipo tão observado, que fosse um tipo tão você ficou agora todo convencido que seu tipo já está batido, mas seu tipo é do tipo esgotado. Bom, né, ele fala, o soneto de Gregório de Matos e São Manuel Rosa, eles são distantes na forma e no tempo, mas eles se aproximam por ironizarem o quê? Bom, aí tem as nossas alternativas. Celular não está querendo colaborar e ficar na ponta certa. Agora foi. Não muito. Bom, e aí tem o processo de composição do texto, a própria inferioridade entre o retrato. Bom, aqui talvez não esteja muito na cara, então vamos por eliminação. O que a gente pode eliminar? Olhando a letra A, B, C, D, E, ó. Quando você não tem certeza de alguma coisa, quando você não tiver certeza de qual é a resposta certa, vá pelas que você tem certeza que estão erradas. Com isso, você aumenta a sua probabilidade de acerto e você fica mais perto de encontrar a resposta correta. É muito melhor você ficar entre, por exemplo, A e B do que entre todas as alternativas, certo? Então, por mais que você não tenha certeza do que é, você tendo certeza do que não é, já é muito, já significa muito. Então aqui, ó. Vamos lá. O processo de composição de texto, será que esses 2 textos são compostos da mesma forma? A própria inferioridade ante o retratado? Não tem inferioridade de nenhum dos dois. Você fala aqui no tipo 0, você fala de uma pessoa que não tem tipo, é uma pessoa que tipo não tem uma definição, mas em nenhum momento você fala que é inferior, da mesma forma o outro, entendeu? Não há inferioridade, há só ou ali numa certa pessoa desvanecida, ou seja, uma certa pessoa que se foi, você também não tem uma inferioridade, então isso eu posso eliminar, então não é a letra B. Na letra C, a singularidade de um caráter nulo? Não sei. O sublime que se oculta na vulgaridade? Não tem vulgaridade em nenhum dos 2 textos. E também tá tudo. Você fala no samba, ele fala basicamente do quê? De um tipo que não é tipo. Ou seja, de um tipo que é sem definição. E o outro fala de uma pessoa que se foi, uma pessoa desvanecida. Então não é a letra D também. Ele fala, a intolerância para com os gênios, nada a ver essa daí também. Isso nos deixa com
A letra é A e C. A resposta é a letra C. Por quê? O soneto que ele faz da pessoa desvanecida, ele está presente na poesia encomiástica, ou seja, de elogios, e ele está sendo irônico porque ele fala, mas ele não fala nada sobre a pessoa. Ou seja, porque olha que o jeito que ele trata. Um soneto começa com em vosso gabo, em vosso louvor. Contemos essa regra por primeira, já lá vão duas, e essa terceira, já esse quarteto está no cabo. E ele vai falando dos versos que ele tá, mas ele não fala nada sobre a pessoa. Então significa que a gente não tem nenhuma informação sobre essa pessoa. Então quer dizer que essa é uma pessoa que não tem conteúdo, é uma pessoa nula, uma pessoa vazia. E ao mesmo tempo, no texto do Noel Rosa, no samba dele, ele fala de um tipo zero, ou seja, é uma pessoa nula também. Então é aí que tá o ponto onde eles se encontram. Você tem uma singularidade de um caráter nulo. Por quê? Ele falou de uma pessoa de caráter nulo, mas os dois falam de maneira singular, um por meio do samba e o outro por meio do soneto. Ok? Bom, próximo exercício, peguei o 7. Os outros ficam de brincadeira para vocês, tá? É bem legalzinho. Esse texto a gente já viu, que ele fez para Maria dos Povos, que é a mulher dele, a segunda mulher com quem ele teve filhinho. Goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trota toda a ligeireza e imprime em toda flor sua pisada. Ó, não aguardes que a maduridade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza e pó, em sombra, em nada. Bom, os tercetos acima, nossa, eu não separei, né? Isso daqui tá tudo junto, mas tá em bloquinho de 3, tá? É que eu não consegui separar. Bom, e o que esses tercetos acima ilustram? Como eu já falei para vocês, já dá para entregar muito a resposta aqui. Aqui vocês têm as alternativas, mas aqui ele tá falando muito sobre a fugacidade do tempo. Ele tá falando ali, ó, goza, goza da flor da mocidade, aproveite a sua juventude. Por quê? Porque o tempo voa, o tempo, ó, não aguardes que a maduridade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em nada. Não espere que o tempo passe e te transforme num maracujazinho velho das ruguinhas, entendeu? O tempo vai passar, a vida passa, a vida é fugaz e você tem que aproveitar o momento. No caso, gosta da flor da juventude, não é? Vamos aí. Já sabemos que é a letra B, mas vamos eliminar as outras. Letra A. Caráter de jogo verbal próprio da poesia lírica do século XVI, sustentando uma crítica à preocupação feminina com a beleza. Estamos falando de Gregório de Matos. Gregório de Matos, em nenhum momento, ele faz uma preocupação, ele tem uma preocupação feminina com o ato belo. Nós sabemos que ele é o quê? Que ele faz poesias satíricas, que ele faz poesias amorosas, eróticas. E a gente sabe que aqui ele está falando sobre a fugacidade do tempo na poesia lírica. Então, não seria essa, não tem preocupação feminina nenhuma. Aqui, ó. Estilo pedagógico da poesia neoclássica, ratificando as reflexões do poeta sobre as mulheres maduras. Não é poesia neoclássica, é poesia barroca. Já tá aí o primeiro erro. Bom, D. As características de um romântico, porque fala de flores, terra e sombra. Gregório de Matos. Por isso que é importante, quando a gente vai analisar um livro, saber o período da literatura que ele tá. Além do período da literatura, é importante saber quem foi, um pouco da vida dele. Você não precisa saber tudo, mas você precisa ter uma noção. E aí ele fala, um romântico. Gregório de Matos não é romântico. Gregório de Matos é barroco e ele é conceptista. Bom, uma poesia que fala de uma existência mais materialista do que espiritual, própria da visão de um mundo nostálgico cultista. A poesia não fala de mundo material, não fala de mundo espiritual, fala da fugacidade do tempo. Então, letra B, ok? Tá ficando enorme. Bom. PUC Campinas.
Que falta necessidade? Verdade. Que falta por sua desonra? Honra. Falta mais que lhe ponha vergonha. O dema a viver se exponha, por mais que a fama exala, numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. Pode-se reconhecer nos versos acima de Gregório de Matos? A. Caráter de jogo verbal próprio do estilo barroco, a serviço de uma crítica em tom de sátira no perfil moral da cidade da Bahia. Sim, a primeira já é a certa. Você tem um jogo verbal, olha aqui, pergunta, resposta, que falta necessidade, verdade. E aí depois ele junta todas elas, verdade, honra, vergonha, num verso só. É um tom satírico, tá falando mal da Bahia, tá falando mal do perfil moral da cidade. Então a letra A é a correta. Mas vamos ver por que as outras não estão corretas. Caráter de jogo verbal próprio da poesia religiosa do século XVI, sustentando piedosa lamentação pela falta de fé do gentil. Não é poesia religiosa, é poesia satírica. Já temos um erro. Não tem lamentação. Não é. C. Estilo pedagógico da poesia neoclássica. Para por aí, não é neoclássica, é barroca. Percebendo os errinhos. Caso você não tiver certeza que era A, vai eliminando as outras pelo que você tem certeza do que não é. D. Caráter de jogo verbal próprio do estilo barroco, a serviço da expressão lírica de arrependimento do poeta pecador. É satírico. Quando ele fala mal da Bahia, se ele falou mal da Bahia, é a poesia satírica. Tá reclamando dos governantes, é a poesia satírica. Poesia religiosa, aí é outra história. Ele fala Deus, ele fala de Jesus, eles colocam como pecador. Não é o caso, não é a letra D. E. Estilo pedagógico da poesia neoclássica, sustentando em tom lírico as reflexões do poeta sobre o perfil moral da Bahia. Não é poesia neoclássica. Então, não é. Ficou muito longo, não vamos estender mais. Os outros exercícios eu deixo com vocês. Agradeço a quem já assistiu, muito obrigada, porque eu sei que ficou muito grande. Eu espero que vocês, se vocês quiserem, façam os exercícios. Não é obrigado a fazer os exercícios, mas deem uma lida no resumo, tentem entender qual é a característica dele, a característica do autor. E é isso. Muito obrigada e tchau, tchau.